Palavra de Deus, livro de Amós. Estou dando tempo novamente para os irmãos. Irmãos, pega o marca-página e marque assim, porque não é fácil achar. Então, terça que vem você vai ter que procurar de novo. Mas eu vou te dizer uma coisa, ele continua aí, viu? Pode procurar, terça passada ele estava, ele não fugiu, ele continua aí. Amós, capítulo 1, versículo 3 em diante. Nós leremos até o capítulo 2, o verso 5. Um trecho pequeno, que diz assim a palavra de Deus: Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco e por 4, não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso porei fogo à casa de Azael, e ele consumirá os palácios de Ben-Hadad. E quebrarei o ferrolho de Damasco, e exterminarei os moradores de Biqueate-Aven, e aos que têm o cetro de Bet-Eden. E o povo da Síria será levado em cativeiro a Quir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza e por 4 não retirarei o castigo, porque levaram em cativeiro todos os cativos para os entregarem a Edom. Por isso porei fogo ao muro de Gaza, e ele consumirá os seus palácios. E exterminarei o morador de Asdod, e o que tem o cetro de Asquelon, e tornarei a minha mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Tiro e por 4, não retirarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom, e não se lembraram da aliança dos irmãos. Por isso, porei fogo ao muro de Tiro, e ele consumirá os seus palácios. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom e por 4 não retirarei o castigo, porque perseguiu a seu irmão a espada e baniu toda a misericórdia, e a sua ira despedaça eternamente, e retém a sua indignação para sempre. Por isso porei fogo a Temã, e ele consumirá os palácios de Bosra. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4, não retirarei o castigo, porque fenderam as grávidas de Gileade para dilatarem os seus termos. Por isso porei fogo ao muro de Rabá, e ele consumirá os seus palácios, com alarido no dia da batalha, com tempestade no dia da tormenta. E o seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe e por 4, não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até reduzir a cal. Por isso porei fogo a Moabe, e ele consumirá os palácios de Queriote. E Moabe morrerá com grande estrondo, com alarido e com som de buzina. E retirarei o juízo do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4, não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor, e não guardaram os seus estatutos. Antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Por isso porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Amém. Texto difícil, né, irmãos? Duro, né? Sentenças. O que tem de mais importante hoje nesse trecho, irmãos, é a forma como Deus vai julgar essas nações em relação a assuntos sociais. Assuntos sociais. Assuntos sociais, irmãos, sempre está em pauta na história, né? Racismo, desigualdade, escravidão, combate à pobreza, opressão do mais rico sobre o mais pobre, etc. Este assunto, irmãos, ele sempre está em questão, como eu falei, e no século passado ele ganhou muita força. No século passado, inclusive, surgiu uma heresia, uma teologia chamada Teologia da Libertação. O principal nome dessa teologia é um católico chamado Leonardo Boff. E essa teologia diz o seguinte, que o Evangelho ele vem para nos libertar das questões sociais. Inclusive, esse camarada ele escreveu um livro chamado Jesus, o Libertador, para dizer o seguinte, que não é que Jesus veio libertar a gente do mundo espiritual, dos nossos pecados, Jesus veio para libertar a gente das opressões sociais, né? Das opressões dos poderosos, dos ricos deste mundo. É uma heresia, irmãos, é uma heresia. Mas, irmãos,
A gente não deve pensar que, com isso, que Deus ele não se preocupa com as questões sociais. Que Deus não se preocupa, irmãos, com a opressão que o homem faz com o seu próximo. Tem gente que acha que Deus está preocupado apenas com as questões espirituais. E Deus, ele deixa a sociedade por si só, à deriva, na mão dos governantes. Não é, irmãos. Esse trecho a gente vai ver, irmãos, que ele vai falar de opressão, ele vai falar de escravidão, ele vai falar de tráfico de homens, violência sem limites, vai falar de quebra de acordos internacionais, né? Então, irmãos, a gente sempre fala repetidamente aqui, irmãos, Deus não é o Deus apenas da igreja, Deus é o Deus do universo, Deus é o Deus das nações, Deus é o Deus dos grandes e dos pequenos, dos ricos e dos pobres, ok? Não pense, os irmãos, que pelo fato do pecado estar tão avolumado nos nossos dias, a opressão tão grande, irmãos, que Deus está alienado àquilo que as nações estão fazendo. Que Deus está alienado, irmãos, àquilo que as grandes empresas estão fazendo. Não pense, os irmãos, que Deus está alienado, irmãos, da opressão de alguém que, né, que tem muito e acumula cada vez mais riqueza à custa de vidas, à custa, irmãos, de famílias, né? A renda e a riqueza do mundo cada vez mais concentrada na mão de alguns, enquanto que a grande maioria, irmãos, às vezes não tem um prato de comida para comer. Não pense, os irmãos, que Deus está alienado a isso, que Deus não liga para isso, ok? Então o livro de Amós, irmãos, ele vem nos mostrar que existe sim uma justiça, existe sim uma ira de Deus que está sendo reservada, está reservada, e que um dia ela virá, um dia ela será derramada, ok? E é interessante, irmãos, que Amós, de certa forma, ele acaba inovando a sua mensagem para aquela época. Por quê? Porque geralmente naquela época, irmãos, os profetas eles se levantavam para um indivíduo, para um rei, para uma pessoa, para uma família. Amós, ele vai se levantar contra nações, ele vai falar com nações inteiras. Semelhante a Amós, principalmente nações gentílicas. Semelhante a Amós, nós vamos ter, por exemplo, Jonas, que vai se levantar contra Nínive, ok? Então a mensagem de Amós, ela se endereça a nações inteiras. E ele vai começar, irmãos, como nós vimos o seu livro aqui, depois de ter se apresentado e ter falado que ele não é um profeta, não era filho de profeta, né? Não pertencia a nenhuma escola de profeta, mas estava cuidando dos boi, né? Do gado, e da sua plantação de sicômoros, né? Ele vai começar aqui as suas mensagens anunciando uma série de juízo contra algumas nações, ok? E essa mensagem, irmãos, ela está carregada da impaciência de Deus. Impaciência. Chegou no limite. Tanto é que ele fala o pecado, ele fala a nação, e ele já fala, na sequência, o juízo que Deus enviaria contra cada uma delas. Sabe o que é interessante, irmãos? Todas essas nações que Amós falou, a mensagem principal de Amós, irmãos, era contra Israel, o reino do norte. Mas todas essas mensagens que ele falou eram para as nações que estavam em volta de Israel. Em volta. Então ele vai pregar para todo mundo. Se você olhar no mapa, ele prega para todo mundo que está em volta de Israel. É como se Deus tivesse essa mensagem aqui para nós e de repente falasse com o bairro do lado, com Mangaló, com outros bairros, fosse falando e deixasse a gente por último. Então ele foi falando com as nações que estavam em volta, e há quem acredite que ele falou isso, irmãos, numa festa religiosa, quando o povo estava todo reunido, né? E aí eu fico imaginando, irmãos, Amós lá em Israel, numa praça, numa festa, todo mundo reunido e Amós pregando. Ai de Gaza, ai de Moabe, ai de Judá. E aí ele vai falando com cada uma dessas nações, e aí o povo de repente batendo palma. Glória a Deus, são nossos inimigos. É isso mesmo. Ou seja, o povo estava pensando o seguinte: a gente pode dormir em paz. O povo não sabia, irmãos, o que estava por vir. Ao invés daquele povo, irmãos, fazer um autoexame, irmãos, sempre que Deus julga alguém, irmãos, temos que fazer um autoexame, não é verdade? Em vez do povo fazer um autoexame, eles estavam comemorando o juízo de Deus contra o povo alheio, achando que eles estavam isentos, irmãos. Então, veja só, Amós vai cercar
Israel, e depois ele vai focar. Agora é a vez de vocês. A semana que vem a gente vai ver. Ele vai começar a falar de Israel e aí não para mais. O negócio para Israel vai ser um pouco pior. Então, veja só, irmãos. Por que ele vai começar, não começa direto falando para Israel e começa cercando a Israel? Talvez para mostrar o seguinte, que essas nações, Israel, que está em volta de vocês, elas serão julgadas. E você, que imitou essas nações, não ficará isento. Todas as mensagens, irmãos, todos, no versículo 3, no versículo 6, no versículo 9, no versículo 13, todos vai começar com a expressão, assim diz o Senhor. Amós deixa bem claro o seguinte, eu não criei essa mensagem, eu não inventei esta mensagem, eu apenas recebi e estou transmitindo. Essa mensagem não é minha, essa mensagem ela é de Deus, e eu estou transmitindo para vocês. E depois que ele fala assim, diz o Senhor, ele usa uma expressão, irmãos, por 3 transgressões e por 4. Era uma maneira que ele tinha de profetizar para aquele povo. E alguém fala assim, mas por que ele fala isso, né? Alguém diz assim, que existem algumas interpretações para isso, que ele fala de uma forma poética, ok? De uma forma simbólica. Alguém acredita, irmãos, que fala por 3 e por 4 para mostrar que o pecado estava numa crescente. O pecado estava ficando maior no sentido de quantidade e no sentido de qualidade, de gravidade, desculpa. De quantidade e de gravidade. Eram pecados em quantidade maiores, né? Avolumados, em gravidades cada vez piores. Outros acreditam, irmãos, que quando ele fala assim, por 3 transgressões e por 4, fala assim, quando você soma o número 3 e 4, mas são poucos que acreditam nisso, quando você soma o número 3 com 4, dá o número 7. E o número 7 na Bíblia significa plenitude. Ou seja, o pecado chegou no volume que a ira vem. O pecado chegou no volume que a paciência de Deus acabou. E o juízo de Deus, ele virá. O juízo de Deus será disparado porque a paciência de Deus chegou ao fim. Mas uma coisa, irmãos, é certa, independente da interpretação, que é o seguinte, sempre essa expressão vai dizer o seguinte, que a paciência de Deus ela tem um limite, quando essa paciência de Deus acaba, vem o juízo, e o juízo de Deus nunca vem sem motivo. O juízo de Deus nunca vem à toa, nunca vem sem motivos, irmãos. Então havia pecado suficiente para que o juízo de Deus fosse disparado contra essas nações. E no texto que nós lemos, irmãos, embora ele fale por 3 transgressões e por 4, ele não cita quais são os pecados, ele cita apenas um. Ele cita um pecado de cada nação. É como se fosse o seguinte, a gota d'água. Isso foi talvez o pecado de maior gravidade aqui, que fez a paciência de Deus acabar e o juízo de Deus ser disparado. Então, em todos esses pecados, irmãos, vai falar de grande violência, vai falar de negar socorro ao necessitado, escravizar o seu semelhante. Todo esse pecado, então, recai sobre as questões sociais, como eu falei no começo. É interessante que essas nações, irmãos, elas eram idólatras, mas Deus nem fala da idolatria. Deus vai falar assim, olha o que vocês fizeram com o seu próximo. Olha o que você fez. É como se Deus estivesse julgando a consciência daquele povo. Ok? E todas elas, irmãos, vai ser destinada a quem? A elite das nações. Eu destruirei o rei, eu consumirei as fortalezas, eu matarei as autoridades, os palácios serão queimados. Deus fala com os ricos, Deus fala com os grandes, Deus fala com aqueles que estão, em eminência. E qual eram as vítimas desses pecados, irmãos? O justo, o fraco, o necessitado, o pobre, a mulher, o irmão, e o próprio Senhor. E a outra coisa interessante no texto, irmãos, que em todos os juízos que Deus vai mandar contra essas nações, Deus vai usar a expressão que porei fogo. O juízo viria por meio do fogo. Todas as expressões, todas as sentenças envolvem um fogo. E fogo, irmãos, na expressão bíblica, ela tem 2 significados. O primeiro é no sentido de purificar alguma coisa, purificar o metal, purificar o crente. E o segundo aqui, irmãos, é no sentido de destruição. Então Deus enviaria o fogo do seu juízo e que destruiria, irmãos, aquelas nações.
Interessante, irmãos, que perceba uma coisa. Todos os juízos contra essas nações vieram de quem, irmãos? De Deus. De Deus. Às vezes, irmãos, a gente vê algumas coisas que acontecem que a gente atribui muitas vezes, irmãos, a Satanás ou ao acaso, sendo que é coisa que Deus está fazendo. Alguém podia olhar e falar, foi o diabo, porque pegou fogo em Gaza, pegou fogo em Moabe, pegou fogo em Tiro. Não, era Deus. Era Deus julgando todas aquelas nações, irmãos. Deus trazendo justiça. E Amós vem mostrar, irmãos, que aquelas nações elas não poderiam resistir o juízo de Deus. O poder do fogo que Deus enviaria, irmãos, porque eram nações grandes, irmãos, eram nações ricas. Eu volto a dizer, irmãos, Amós viveu num tempo de grande prosperidade, muito diferente do nosso. Prosperidade, irmãos, bem, estava em paz, as nações ricas, só que a custo de vidas, a custo, irmãos, de famílias, pessoas estavam sofrendo. E é interessante, irmãos, que quando você pega as religiões antigas, os deuses das religiões antigas, eles sempre se assemelha, se identifica com quem? Com o rei, com o sacerdote, com quem está. O nosso Deus não, ele se identifica com quem está lá na base da pirâmide, lá embaixo. Ele vai falar na Bíblia, eu sou o pai dos órfãos, eu sou o juiz das viúvas, né? Ele vai falar assim, ó, que quando você deste um copo de água, você não deste a ele, você deste a mim. Quando você negou um copo de água, você não negou a ele, você negou a mim. Deus sempre vai se colocar, irmãos, do lado do pobre, do lado do necessitado, do lado daquele que está aflito, que está lá embaixo. Então, mesmo em época de grande prosperidade, como ele viveu, irmãos, Deus vai levantar, irmãos, este homem com essa mensagem tão dura. Deus traria a devida justiça. E aí, irmãos, só para a gente pensar aqui em relação a nós, irmãos, esse sentimento de Deus, irmãos, em relação às opressões sociais, deve estar em nós também, sabia? Deve estar em nós, irmão. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, os irmãos sabem, eu trabalhei em banco 21 anos, e toda vez que saiu o lucro, irmãos, que eu olhava o lucro dos grandes bancos, você olha no jornal o lucro dos grandes, dos 3, 4, 5 maiores bancos do Brasil, você fala, uma sociedade doente. Isso daqui é a custo de vidas, é a custo de famílias. Isso não está certo, sabe? Você olha para aquilo, irmão, você fala, isso daqui é o dinheiro que estava na mão do pobre e que está acumulando na mão deles. Não quem trabalha no banco, irmãos, e quem está lá em cima, né? Então, você vê, irmãos, a gente tem que ter esse sentimento da opressão, do aborto, dessas questões sociais, irmãos, que deve doer em nós, porque dói em Deus. Dói em Deus. E às vezes a gente espiritualiza tudo, achando que Deus está preocupado só com a salvação da alma. Também, mas Deus está preocupado com essas questões, irmãos. Com essas questões de justiça, sabe? E Deus vai levantar um homem como Amós para que a nossa Bíblia tenha esse cuidado de mostrar que Deus é um Deus que se preocupa com a justiça social. Porque se nós tivermos isso, irmãos, seremos cúmplices. Porque Deus é o pai das viúvas, né? O juiz das viúvas, o pai dos órfãos. E alguém pode falar assim, não, Deus só está preocupado com isso lá no Antigo Testamento. Aí Jesus vai chegar no Novo Testamento condenando uma raça, os fariseus, dizendo o seguinte, vocês dão dízimo até da hortelã. Que maravilha! O dízimo do tempero, da hortelã. Vocês são muito, né? Mas vocês exploram a casa das viúvas, com pretexto de longas orações. Falam que vão lá fazer culto, fazer orações, estão explorando a pobre viúva. Então Jesus, no Novo Testamento, está preocupado com as questões sociais, com o nosso relacionamento com o nosso próximo. E é isso que Deus vai condenar Israel. E a gente vai ver, irmãos, isso muito claro no livro de Amós, porque vocês estão oferecendo um sacrifício no culto, mas fora daqui, a vida de vocês é nojenta. E eu estou rejeitando não só o culto, eu estou rejeitando a vida de vocês. Eu quero um conserto na vida de vocês. Essa era a mensagem, irmãos. E aí, irmãos, quando a gente vai ler aqui, por exemplo, Tiro, Damasco, Gaza, Moabe, a gente pode facilmente substituir esses termos por Brasil, né? Estados Unidos, China, França, e por aí vai. Ok?
E a primeira sentença que Deus vai mandar é contra Damasco. Vamos ver rapidamente aqui, irmãos, a mensagem é rápida hoje. Damasco, irmãos, Deus vai dar a sentença em Damasco, do versículo 3 ao versículo 5, e era a capital da Síria. Damasco, irmãos, é uma cidade que existe até hoje. A Síria é um lugar que existe até hoje, ou lugar para ter guerra, ou lugar para ter luta, é naquela Síria. Naquela época, irmãos, uma cidade extremamente rica, poderosa no comércio, uma cidade muito fértil, uma irrigação muito boa. Qual foi o pecado dessa cidade, irmãos? Trilharam Gileade. Gileade, irmãos, era uma cidade de Israel que ficava muito próximo, quase na fronteira com a Síria. E aí ele falaram assim: vocês trilharam Gileade com trilhos de ferro. Vocês não tiveram misericórdia. Vocês trataram pessoas como coisa. A cidade de Damasco, que já era rica, irmãos, ela não estava satisfeita, ela queria mais. Vocês mataram pessoas para poder expandir o território de vocês. Vocês invadiram pequenas nações para destruir seus povos, roubar seu sustento. Você usou sua força para oprimir o fraco. E Deus tinha suportado, irmãos, por muito tempo os pecados de Damasco. O juízo viria. Essa nação, irmãos, foi invadida depois, foi destruída, irmãos. Depois ela se refez, né? Mas foi destruída porque o juízo de Deus se cumpriu em Damasco. Segunda sentença, a sentença de Gaza. Gaza, irmãos, era a famosa terra dos filisteus, viu? Essa raça que existe até hoje. Gaza não existe mais, mas os filisteus existem ainda, viu? Especialistas no tráfico de pessoas, de escravos. Lá em Gaza, irmãos, eles faziam leilões dos cativos a céu aberto. Então, eles iam para a guerra, pegavam as pessoas cativas, traziam aquelas pessoas, irmãos, e vendiam de penca, igual banana. Vendia de lote, loteavam as pessoas. Os homens ali eram vistos como fontes de lucro. Irmãos, os filisteus sempre foram inimigos do povo de Deus. Eles não davam sossego ao povo do Senhor. Sempre que tinham oportunidade, irmãos, eles avançavam, eles atacavam o povo de Deus. Volto a dizer, eles não morreram ainda, viu? Mas, irmãos, aquelas cidades, anos depois, já não existiam mais. Gaza foi destruída. Terceira sentença, Tiro. Tiro era a cidade mais rica, mais renomada da época. Uma cidade orgulhosa, luxuriosa, sabe? A cidade de Tiro, irmãos, era chamada a rainha do Mediterrâneo. Era o centro do comércio mundial. Às vezes, os escravos que eram vendidos em outras nações eram trazidos para Tiro para poder ser transportados. Irmãos, para os irmãos terem ideia, ela centralizava o comércio dos escravos. E aí Deus vai falar assim: você não honrou a aliança que você fez com seus irmãos. Irmãos, interessante isso, né? Deus vai falar assim: ó, você não honrou, final do versículo 9, não se lembraram da aliança dos irmãos. Cuidado com as alianças que você faz, viu? Deus está preocupado. O homem, irmãos, tem que ter palavra, o crente tem que ter palavra, irmãos. O Salmo número 15, se não me falha a memória, fala: ainda que jure com dano seu, não volta atrás. Ainda que jure, irmãos, com prejuízo, se ele falou, ele vai ter prejuízo, ele não volta atrás porque ele falou, porque a palavra dele vale mais do que o prejuízo que ele vai ter. Então, cuidado, irmãos. E aí Deus estava julgando aqui por um acordo que havia feito e que eles estavam ali fazendo falso testemunho, perjúrio, ok? Tinha feito um acordo. Interessante, irmãos, que, olha só, na época de Davi fez uma aliança com o rei deste lugar, um camarada chamado Irão. Tanto é que esse camarada ele mandava madeira para Davi. Davi recebia a madeira do Líbano, pelo mar. Quando chegava ali em Tiro, eles transportavam essa madeira para Davi até Jerusalém. E Davi fez um acordo de que nunca atacaria eles, e eles nunca deveriam atacar Israel. Aí depois eles desonraram, irmãos, este acordo que estava feito, ok? A história diz, irmãos, que Alexandre o Grande cercou essa cidade por 7 meses. Depois que ele entrou nessa cidade, irmãos, Tiro, eles tinham uma mania de crucificar as pessoas. Depois que Alexandre o Grande entrou nessa cidade, a história diz que ele crucificou 2.000 homens ao mesmo tempo e vendeu 30.000 como escravos. O juízo veio. Deus usou Alexandre o Grande para executar o juízo contra Tiro. Outra sentença, quarta, a sentença de Edom.
Quem era Edom, irmãos? Edom era um dos filhos de Esaú. Sabe Esaú, o irmão de Jacó? Esaú, ele teve 2 filhos, um deles era o Edom, né? Ou seja, Edom, irmãos, eles também eram filhos de Abraão, mas se tornaram inimigos de Israel, inimigo do povo de Deus. Edom, irmãos, quando Moisés estava vindo com o povo lá do Egito, no deserto, Moisés pediu para que eles pudessem passar pela terra de Edom. Moisés falou assim: a gente não vai consumir nada, a gente tem o nosso sustento, a gente tem a nossa comida, temos a nossa água, deixa só a gente passar para cortar caminho. Eles se prepararam para a guerra, irmãos, eles iam guerrear. E se eles fossem guerrear contra Moisés, o que aconteceria, irmãos? Moisés destruiria aquela nação. Deus estava com eles. Moisés ia destruir, mas o que Moisés fez? Tá bom, então. Moisés desviou, irmãos, para não passar pela terra desse povo. Eram irmãos, mas faltava ali, irmãos, o amor fraternal. E aí, irmãos, Deus aborreceu essa nação, né? E era uma cidade, irmãos, que ficava situada entre as montanhas, um lugar alto, né? Deus os abateu de lá. Obadias, o profeta Obadias vai falar muito sobre Edom. Mais para frente, né? Quem sabe numa outra oportunidade a gente estuda Obadias, vamos ver essa questão de Edom. Quinta sentença, Amon. Irmãos, é muita informação, mas só para os irmãos entenderem a profecia, o cuidado de Deus. E aqui, irmãos, como Deus estava zelando pelo seu povo, pela sua mensagem. Eu entendo o profundo amor de Deus aqui, irmãos, em tudo isso, sabe? O profundo amor de Deus. Amon, irmãos, essas 2 próximas nações, tanto Amon quanto Moabe, os irmãos sabem de quem que eles eram filhos? De Ló. Lembra quando Ló, ele fugiu, né? E aí ele fugiu com as 2 filhas dele, a mulher virou estátua de sal, os genros ficaram lá em Sodoma, foram destruídos, e aí ele fugiu com as 2 filhas. O que aconteceu? Elas falaram assim: bom, a gente está sozinho com o nosso pai, vamos embriagar ele? É um negócio horroroso, horrível. Eu fico imaginando o tanto que ele bebeu, irmãos, que ele não percebeu um negócio desse. A filha mais velha foi lá, deu bebida para Ló, estava chapado, se deitou com ele, irmãos, teve um filho com o pai. Aí nasceu essa nação, Amon. Aí depois veio a outra, no dia seguinte, se deitou de novo. Como é que pode, né? E teve a outra nação, que era Moabe. Então essas 2 nações aqui, irmãos, eram filhos de Ló, eram, né, descendentes de Ló. E eram, irmãos, um povo terrivelmente idólatra. Moloque, já ouviram falar de Moloque na Bíblia? Era aquele Deus que pedia o sacrifício da criança, né? Sacrificavam filhos a Moloque. Era o Deus dessa nação, o Deus dos amonitas. Irmãos, Salomão foi um homem que se casou com amonitas. Ele se casou com algumas mulheres dessa nação, e a Bíblia fala que essas mulheres desviaram o coração de Salomão, afastaram o coração de Salomão de Deus, né? Este povo, irmãos, no momento de fraqueza de Israel, eles invadiram a cidade de Gileade, e diz o texto aí que eles partiram as grávidas no meio, sacrificaram mães e filhos. E Deus vai dizer dessa mesma forma: este povo será destruído sem piedade. E aí tem o irmão, o povo irmão de Amon é o Moabe, que é o que vem na sequência. E este povo, irmãos, de Moabe, foi aquele que contratou Balaão, para amaldiçoar o povo na época de Moisés. Contratou Balaão, irmãos, para jogar praga. E aí, quando ele viu que a praga dele não funcionou, o que ele fez, irmãos? Ele mandou umas mulheres moabitas ir lá no meio do povo, seduzir o povo, desviar o coração do povo. E deu certo, irmãos. Deu certo. Muita gente morreu por causa disso. Então, irmãos, era uma nação que gostava de violência, né? Teve uma guerra, irmãos, que está mencionado lá em 2 Reis, capítulo 3, que eles pegaram o rei e o seu filho e queimaram vivos. Foi tão horrível aquilo que a Bíblia fala que o povo de Israel, quando viu aquilo, todo mundo ficou pasmado e voltaram para casa. A guerra se acabou de ver a maldade que havia no coração desse povo de Israel. E a última sentença, irmãos, que é a sentença que ela vem agora contra o povo de Deus mesmo, mas o povo que vivia em Judá, é a profecia contra Judá, a própria pátria de Amós. Enquanto as nações foram julgadas pelos seus tratados internacionais, pela sua violência contra a humanidade, Judá foi julgada por não observar a lei de Deus. Judá criou ídolos,
Judá encheu a terra de mentiras, de falsas promessas, e aqui Deus vai demonstrar a inutilidade dos seus ídolos. O leão rugiria contra o povo da aliança. O leão rugiria contra o povo da aliança. Portanto, é isso, irmãos. Para a gente concluir, irmãos, eu fiquei pensando, né? Quando a gente fala hoje da expressão direitos humanos, parece que aqui no Brasil pega mal, né? Esse povo fica defendendo bandido, né? Tudo da esquerda, tal. E a gente tem razão, né, em dizer isso, né? Mas, irmãos, o texto de Amós vai mostrar que Deus verdadeiramente é preocupado com os direitos humanos. O verdadeiro direito humano pertence ao Senhor, e Ele vai julgar. O direito do oprimido, o direito do pobre, o direito do órfão, o direito de uma criança que é assassinada no ventre da mãe sem nunca ter visto a luz do sol, simplesmente porque veio à existência. Deus um dia vai julgar tudo isso, ok? E Deus vai mostrar que mesmo diante de uma guerra, é interessante, né? Eu falo, você foi guerrear lá, você partiu as grávidas no meio, você trilhou um trilho de ferro, você não teve... Mesmo na guerra tem que haver limite. Isso é direito, isso é o verdadeiro direito humano, é o que Deus está falando aqui. Portanto, irmãos, o cristão é alguém que também se preocupa com os direitos, com os problemas sociais. E nós sabemos, irmãos, que todo problema social ele tem a sua origem aonde? Na queda. Na queda. Desde que o homem caiu, irmãos, o homem passou a ser um ser racista, né? O homem, irmãos, é racista não é porque ele é racista porque ele é pecador. Ele oprime porque ele é pecador. E aí qual é a solução para os problemas sociais? É Jesus. É o homem ter um encontro com Cristo. Não está na política, não está numa estratégia, num plano, não sei o quê, numa conscientização. O problema está no pecado. E só quem pode resolver isso, irmãos, é Cristo, é a cruz. Então, enquanto o homem não estiver na cruz, irmãos, problemas sociais nós teremos. Por quê? Porque o problema, irmãos, que está aqui as nações, os governantes, eles procuram a solução para os problemas sociais à parte de Cristo, à parte da cruz. Como se a natureza do homem fosse boa, é só dar um jeitinho, ok? Nunca vai chegar, irmãos, numa real solução. Por que acontece, irmãos? O homem caiu. Desde que o homem caiu, o homem vive guiado pelo seu orgulho, ok? E nesse orgulho, irmãos, qual que é o objetivo? Sobressair sobre o próximo. Não é verdade? Somos extremamente competitivos. Então você vai fazer entrevista de emprego, você só vai bem se o outro for mal. Você só vai passar no vestibular se o outro errar a questão. É uma competitividade, ou seja, você só vai sair bem se o outro perder. E aí o homem movido por esse orgulho, irmãos, ele vai sempre procurar se sobressair, mas só que é um procurando sobressair sobre o outro. E aí surgem todas as guerras. Conquista de terra, guerra, opressão, tráfico de escravo, tudo vai girar em torno, por quê? Porque o homem agora está movido não em torno de Deus, mas em torno de si próprio. Portanto, o cenário para o caos é armado. A única saída, irmãos, é o arrependimento e a volta para Deus, mediante Jesus Cristo. Ok? Então o profeta Amós vai denunciar esses problemas sociais em torno de Israel. A semana que vem ele vai no alvo. Israel, agora é contigo. Assim diz o Senhor. E nós veremos. Amém, irmãos? Fiquemos em pé. Oremos a Deus. Pedi ao pastor José Antônio fazer essa oração. O pastor Daniel Salustiano, pelo resultado negativo, está agradecendo, irmãos, pelo resultado negativo dele e de Deus ter cuidado dos seus. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe nosso querido pastor Daniel Salustiano. Oremos, queridos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Senhor nosso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, estamos na Tua presença, Senhor amado, em continuidade, ó Pai, pela Tua misericórdia. Jesus, Tu és tudo em nossas vidas, ó Pai, nós dependemos de Ti, Senhor. Deus, tem misericórdia do Teu povo, ó Deus, que está na terra. Ajuda-nos em tudo, Senhor, abençoa nosso lar, abençoa nossas vidas, abre o nosso entendimento, dá-nos livramentos, ó Pai eterno, Tu sabes de todas as coisas,
Nós totalmente dependemos de Ti, Senhor. Abençoa os irmãos que estão assistindo pela internet, Senhor. Abençoa seus familiares. Sê com cada um de nós, Pai. Nós pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Erga suas mãos, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus.